Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Vitória. Ficou bom isso, né? Vitória sobre o Vitória. 5-1 no Mineirão, que deu a liderança ao Cruzeiro, mas no dia seguinte o Botafogo a recuperou. E também do empate sem gols do Atlético, 0-0 diante do Inter lá em Novo Hamburgo. Comigo aqui, Rômulo Abreu e Josias Pereira. Como vai você, Rômulo? Tudo bem, Leandro? Olá, internauta, Josias. É muito bom falar de futebol mais uma vez. O Campeonato Brasileiro está cada vez mais quente, né? A disputa ali pelas primeiras posições ainda está bem acirrada, também a briga pelo rebaixamento, o Atlético começando a entrar nos eixos aí, começando a acordar para a competição. Então, bom momento para a gente falar dos times mineiros aí, de toda essa disputa aí pelo título nacional. E aí, Josias, tá tudo bem? Tudo tranquilo, cabido, e também o Romulo aqui com a gente. Vamos falar mais sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, né, que foi uma rodada importante aí para os times mineiros. Vamos começar falando do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, como eu falei, no Mineirão por 5-1 o Vitória e deu um bom passo rumo a essa conquista de Campeonato Brasileiro, né, Rômulo? Que não acontece desde 2003 e o sonho vai ficando mais perto. O que você achou dessa vitória do Cruzeiro? O Cruzeiro, para variar, perdendo um gol atrás do outro, né? É um ponto ainda que precisa ser visto com muita seriedade nos treinamentos do Cruzeiro, essa questão da finalização, né? Realmente tem desperdiçado muitos gols, parece um pouco absurdo porque o placar foi bem dilatado, 5-1, mas poderia realmente ter sido mais, muito mais. Não que a gente considere que todas as chances desperdiçadas deveriam entrar, porque todo jogo vai ter chance desperdiçada, mas são algumas chances muito claras que realmente não deveriam ser desperdiçadas e tem acontecido vários jogos. Mas eu acho que vale ressaltar mesmo o coletivo do Cruzeiro. Foi um jogo em que essa goleada de 5-1 deixou bem evidente o conjunto do time, como que o time de uma forma coletiva tem jogado bem, né? Os setores têm jogado muito bem, tem mostrado muita eficiência os jogadores que entram para repor. No caso do Léo, por exemplo, que um zagueiro bem contestado e já tinha bastante tempo que ele não jogava, foi titular ali no lugar do Bruno Rodrigo, que estava suspenso, e fez uma partida muito boa, muito consistente, bem seguro, ainda foi coroado com o primeiro gol, né? E o Vinícius Araújo também entrou no segundo tempo, mostrou faro de gols, mostrou pro Borges que ele não pode errar tantos gols como ele errou, que senão ele não vai ter de volta o lugar dele no ataque. E outros jogadores também, como o Elber, entrou muito bem, incendiou o jogo, a partir da entrada dele que a goleada foi construída. E o Ricardo Goulart, para mim, destoou um pouco, mas também teve a oportunidade de fazer o gol, fez. Enfim, eu acho que o Cruzeiro mostrou um jogo coletivo muito bom, pressionou mesmo, mostrou que dentro de casa o grande trunfo do Cruzeiro para buscar esse título é o fator casa mesmo. Dentro de casa ele não está perdoando, está ganhando e está ganhando muito, de placares às vezes largos, né? Então, acho que fazer essa somatória de gols é importante também, pode ser decisivo lá na frente, já que ele e o Botafogo vem brigando ponto a ponto, né? E deve ser assim até o fim. Então, realmente vou destacar aí, sobretudo, a obediência tática e a coletividade do time. Não tem um destaque específico, assim, um jogador para falar que foi o nome do jogo. Para mim, foi o coletivo. E se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o portal Tempo. Tem uma telinha nesse canto direito que você vê aí. E também no Twitter, hashtag SuperFC ao vivo, essa mensagem que você vê aí embaixo. Josias, exaltando a qualidade ofensiva do Cruzeiro, 5-1, podia ter sido 7, 8, 9, e a gente não estaria exagerando, mas a defesa do Cruzeiro tem mostrado também algumas qualidades, né? O Mike está finalmente aprendendo a dar suporte ali atrás, o Egídio na esquerda também, o Dedé jogou muito bem. E aí? Pois é, tirando aquele pênalti meio estabanado que o Dedé fez, ele fez uma partida até bastante razoável, ele não comprometendo, que a gente tinha aquele problema ainda, né, se o Dedé conseguiria jogar bem, porque o Bruno Rodrigo está praticamente ali ofuscando o Dedé, se a gente for parar para analisar realmente como tem sido essa situação aí, que o Bruno Rodrigo tem jogado muito bem nas últimas partidas, tirando aquele jogo contra o Criciúma, que não foi o lance lá que o Cruzeiro acabou levando o gol, foi em cima dele, né? Aquelas embaixadinhas que o jogador deu ali dentro da área, em cima do Bruno Rodrigo, mas tirando aquilo, tem sido bastante consistente. E o Dedé também vem acompanhando, né? O Dedé é um jogador assim grande, ele precisa de... às vezes ele não consegue dar combate em primeira e sai meio
estabanado assim para tentar buscar a bola novamente, mas ele é um jogador de seleção brasileira, é um zagueiro que aos poucos ele vai adquirindo assim a sua melhor forma, né, no Cruzeiro e vai consolidando essa zaga, essa defesa celeste. Tinha esse pequeno problema de como seria esse aproveitamento do zagueiro, da dupla de zaga do Cruzeiro sem o Bruno Rodrigo, mas o Léo entrou e não comprometeu, inclusive marcou o primeiro gol do Cruzeiro num lance bastante estranho, né? Que o Bandeirinha acabou marcando o impedimento, né? Que o impedimento, ninguém sabe o que ele marcou ali direito, né? Na concepção dele parece que foi um impedimento mesmo, só que aí depois ele reconheceu o erro e pediu e voltou atrás e o gol do Cruzeiro foi validado, o primeiro gol do Cruzeiro. Um lance bastante confuso, que ninguém na verdade, entendeu. confuso não. Confuso pro juiz, pro que não juiz. entendeu nada do que estava acontecendo, ninguém Não foi conseguiu. falta de ninguém, a bola entrou de maneira direta do gol do Léo, o Borges não estava impedido e a bola sequer toca nele. Exatamente. Então, aonde teve a irregularidade ali, que eu fiquei procurando a ninguém jogada conseguiu, e não entendeu? consegui encontrar. Só o Bandeirinha que deve ter visto alguma coisa do além ali no Mineirão naquele momento do gol do Cruzeiro. Mas fora isso, a defesa, como você bem disse, aí não comprometeu, jogou bastante bem, né? Tem tido atuações até sólidas, né? Contra o Grêmio, não foi lá essas coisas, principalmente por conta da expulsão, né? Do Souza, que desmontou o esquema do Cruzeiro e o Cruzeiro ficou bastante vulnerável. Mas ontem o Mike aí mostrando muito, o Mike tem crescido muito ali no Cruzeiro, né? Aquela lateral, tem dominado aquela lateral. O Ceará, para mim, não é mais, né? Para mim, para o Marcelo Oliveira, para todo torcedor do Cruzeiro, a lateral já é ocupada pelo Mike, né? Não tem mais chance para o Ceará vai ficar entrando ali de vez em quando, um jogador mais experiente que agora está concentrando mais em defender, né? Do que fazer essas subidas ofensivas como o Mike tem feito. Então o Mike, aprimorando essa subida e também o seu poder de marcação, tem contribuído bastante para dar essa qualidade e também destacar o fator Newton, né? Que o Newton tem jogado muito e também o Lucas Silva, que também jogou nessa partida, os dois formando essa dupla aí de volantes, conseguiu aí guarnecer muito bem a defensiva celeste e o Cruzeiro aí passou sem muitos sustos, né? Praticamente susto nenhum contra o Vitória aí da Bahia, que foi um adversário muito fácil para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Foi muito fácil e surpreendentemente fácil, né, Rômulo? O Vitória estava disputando, não vou falar na cabeça do campeonato, mas estava lá numa classificação entre sexto, quinto colocado, sempre no campeonato, e tomou esse sacode do Cruzeiro, né? Você esperava isso também? Realmente, um placar elástico eu não esperava, né? Inclusive, antes do jogo, eu até imaginava se o Cruzeiro ia conseguir se reerguer daquela derrota para o Grêmio fora de casa e conseguir até vencer. Eu achei que tinha condição de vencer pelo histórico no Mineirão, pela qualidade que o time tem demonstrado em casa, mas achei que ia ser um jogo mais encardido e realmente não foi. Apesar de que os 4 gols aí que carimbaram a goleada foram feitos no segundo tempo, né? O primeiro tempo terminou 1-0 e é isso mesmo, né? Foi 1-0 no primeiro tempo e até então estava um jogo um pouco mais equilibrado, apesar do volume de jogo do Cruzeiro ser maior mesmo, o que é natural por ele estar jogando em casa, né? Realmente não esperava, mas eu já vinha falando isso há um tempo, que o Vitória no início do campeonato estava lá brigando pelo G4, vamos dizer assim, mas era um time dentre os quais eu achava que ia perder fôlego e já está perdendo até rápido demais, né? Assim como o Curitiba também perdeu fôlego de maneira até assustadora, né? Eu vou pedir para o Fausto colocar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro pra gente. Tá aí a 15ª rodada do campeonato, Cruzeiro 5, Vitória 1, o Náutico foi derrotado pelo Fluminense 1-0, Vasco 2, Grêmio 3, grande jogo lá em São Januário. E o Grêmio voltando a vencer para variar, né? Agora os jogos de domingo. Tá aí os jogos de domingo. Corinthians 1, Curitiba 0. A gente ainda vai falar desse jogo. Portuguesa 1, Botafogo 3. Para variar, voltou à liderança. O Botafogo conseguiu fazer o que o Cruzeiro não conseguiu, né? Que é vencer a Portuguesa, o que é obrigação. Ponte Preta 0, Goiás 1. Gordinho Walter fazendo gols. Flamengo 0, São Paulo 0, Jadson me perdeu um pênalti no último minuto de partida, e aí, por isso, o São Paulo continua na zona de abaixamento. Bahia 0, Santos 0, Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, Atlético Paranaense em franca ascensão. E outro 0-0, Internacional 0, Atlético 0.
Tá a classificação do campeonato, o Botafogo lidera com 29 pontos, tem um ponto a mais que o Cruzeiro. O Grêmio já segue na cola, né, com 25 pontos, seguido do Corinthians. O Atlético Paranaense, como eu tinha falado, ultrapassou o seu rival Coritiba e está na 5ª posição do campeonato. O Internacional só é o 8º, com 22 pontos. Virando a página, tá aí o Atlético em 14º colocado, com 16 pontos. E na zona de rebaixamento temos Criciúma, Portuguesa, São Paulo e Náutico. Surpreende, ô Josias, essa situação do São Paulo, como está? Nossa, surpreende bastante, né? Na verdade, o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro até bem, né? Ganhando 2 partidas, né? Mostrando um futebol até razoável, né? Pela situação que o São Paulo estava vivendo, de Libertadores, eliminação e tal, mas o São Paulo perdeu força, assim, de uma forma inacreditável. Eu acho que o grande problema do São Paulo hoje, além de tentar reerguer um time que está completamente abatido, são as confusões que têm acontecido nos bastidores do São Paulo, né? A política no São Paulo Isso. é muito instável. Muito instável, Juvenal Juvencio aí numa crise tremenda aí com seus dirigentes, com seus conselheiros, uma situação de oposição, brigando com a situação, coisa muito complicada, e isso acaba refletindo nos jogadores. Os jogadores já não têm ânimo nenhum. Muitos até depois aquela excursão, acho que foi feita para a Europa e depois para disputar a Copa lá no Japão. Copa Suruga, Copa Audi, Copa Eusébio, foram as 3. Foram as 3 Copas. Eu acho que aquilo ali foi pior ainda para o São Paulo, que teve que adiantar jogos do Campeonato Brasileiro. Já estava numa fase ruim, acabou não ganhando nada nessas partidas que foram adiantadas e voltou muito pior do que foi, né? E agora está numa situação complicadíssima. Rogério Ceni também sem confiança. O cara que era o grande líder, né, do São Paulo não quer nem bater pênalti mais, né? Porque seria o terceiro pênalti que ele erraria. Aposentou, né? Porque não aposentou. Essa é a pergunta que eu me faço, Rômulo. Porque você vê um Rogério Ceni desfocado, né? Você vê ele batendo boca com dirigente, com jornalista, coisa que ele já fez algumas vezes. Ele não é um santo e ele sabe disso. Mas é claro que algumas situações são inaceitáveis num clube de futebol. Por exemplo, ele falar que o Ney Franco não estaria na rua há muito mais tempo do que ele foi colocado. Então é uma situação que você vê o nível do São Paulo Futebol Clube hoje, esse clube que a gente tinha até como referência em todo o país, né? Não tem como não ter uma confusão, uma instabilidade política num clube que o goleiro do time desmanda, fala o que quer. Essa declaração dele em relação ao Ney Franco, eu não estou nem entrando em questão sobre as razões dele, se ele tem ou não razão. Mas ele não acho que é uma declaração que ele tem que dar. Ele é comandado. Mesmo depois que o técnico já saiu, o técnico não tem mais nenhum vínculo com o clube, ele não tem que dar esse tipo de declaração. E nós que temos um pouco de acesso aos bastidores do futebol, sabemos que aquelas declarações do Ney Franco procedem, pelo menos em parte, sim. Ele tem, sim, uma voz ativa dentro do clube e está desfocado, porque eu acho que ele está mais preocupado, de repente, em já cavar um lugar para ele ali na diretoria do São Paulo do que fazer o papel dele em campo. E aí é lamentável. Eu não entendo. O Rogério Ceni ganhou tantos títulos no São Paulo, poderia encerrar a carreira dele muito melhor, mas se continuar assim, ele vai encerrar a carreira dele amargando, entrando para a história, para o currículo dele, uma Série B. E aí é complicado, né? Você vai manchar uma história maravilhosa. Uma história vitoriosa que ele tinha. Vamos falar agora de Atlético 0, Internacional 0 lá em Novo Hamburgo. Josias, a gente viu uma evolução técnico-tática no Atlético que é interessante, né? Você já vê o Ronaldinho um pouco mais ligado, você vê a defesa não sofrendo gols novamente, já são 3 jogos sem essa defesa tomar gols. Que coisa, hein? Uma coisa que eu sempre falava aqui, tá começando a virar de repente. E o time tá evoluindo. Mas ontem o empate para o Atlético foi um resultado magnífico, né? Tratando das situações que o jogo aconteceu. Exatamente, até a situação do Fernandinho, que começou uma estreia nada agradável, né? Com a camisa do Atlético sendo expulso logo em sua primeira partida. Mas o Atlético está apresentando uma evolução, sim, destaco, como você disse, a evolução da defesa atleticana,
que não sofre gols há 3 partidas. Isso é uma evolução bastante significativa se a gente for considerar tudo que o Atlético sofreu na Copa Libertadores da América por conta de levar gols, né, fora de casa, aquela situação de ter que inverter o resultado dentro do Independência, situação bastante complicada, que se a defesa fosse mais, né, centrada, não teria passado pelo sufoco que passou nessas partidas da Libertadores, se não tivesse levado tantos gols. E convenhamos, times mais fracos, inclusive. Exatamente. O Old Boys não é melhor que o Internacional, mesmo jogando em Rosário, e o Olímpia tampouco é melhor que o Internacional. Exatamente. Então, foi uma evolução bastante considerável, está sendo uma evolução bastante considerável. Vamos ver agora, né, enfrentando o Botafogo pela Copa do Brasil, como essa defesa vai se comportar. Acredito que isso passa muito também, assim, pelas modificações ali que o próprio Atlético teve que fazer por conta da saída, né, do Bernard. Outros jogadores também, como o Donizete, também, que influenciou bastante assim, a queda de rendimento do Atlético nesse setor defensivo, porque ele compunha muito bem essa formação ali no meio campo com o Pierre, guarnecia bastante ali a defensiva atleticana. Então, a saída dele, o Atlético demorou a encaixar um pouco, né, com essa lesão que ele teve, que ele não retornou até hoje, e demorou um pouco a encaixar com o Josué ali, essa formação ali no meio campo. Mas agora, aos poucos, o Atlético vai se encaixando. Acredito que também a ausência do Dato ontem influenciou bastante o Atlético, né? Eu acho que... Mas você já acha que a presença do Dátalo influencia de qualquer forma, sim, né? Porque, na verdade, ele só jogou uma partida não e foi contra o Bahia e eu não vi nada excepcional nele. Influencia porque ele está começando a se encaixar, né, no esquema do Atlético. Eu acho que se ele tivesse jogado contra o Internacional, teria o fator de ser um clube que acabou não tendo uma grande passagem, acabou sendo emprestado, né, para o Atlético, vindo para o Atlético por conta disso, por conta da sua fraca atuação com a camisa. Não é uma fraca atuação, porque o Inter tem muitos jogadores. Não, né? e aí é até complicado falar, porque na verdade ele teve um problema não, né? O Dunga preteriu ele do time. Exatamente. Foi isso que aconteceu. São vários jogadores que o Inter, a gente fica citando aqui, Escoco, são vários jogadores que o Inter também contratou para aquela posição ali que poderia ser dele mesmo no time. Então ele acabou vindo para o Atlético. Acho que ele poderia, pelo menos, jogar assim, né, para dar uma resposta para o Dunga, né? Então seria importante a sua participação, mas por força contratual ele acabou não entrando em campo. E aí o Cuca colocou o Fernandinho. E o Fernandinho... Eu tenho uma opinião sobre o Fernandinho desde a época na época do Grêmio Barueri, ele foi apontado como uma das grandes revelações do campeonato. Todos os clubes ficaram interessadíssimos na contratação dele, inclusive o Cruzeiro, né, na época, e acabou que ele foi parar no São Paulo. E no São Paulo, as partidas que eu vi do Fernandinho no São Paulo, eu não consegui encontrar assim, um grande futebol. Inclusive, conversava com amigos meus são paulinos. Eles também não têm boas recordações do Fernandinho, histórico de lesões, poucos gols. Às vezes ele é meio, como a gente pode dizer, na gíria do futebol, é meio fominha, não toca a bola. Muitos lembram até que falam que ele parece um pouco com o Oswaldo, só que o Oswaldo bem abaixo do que poderia jogar. O Ney Franco elogiou o Fernandinho bastante na época que ele estava no São Paulo, mas acabou que o jogador foi negociado, se transferiu lá para os Emirados Árabes e agora retorna. A gente tem que dar um tempo também para ele, porque ele pode se encaixar perfeitamente no time do Atlético, mas a minha opinião como jogador, eu não acho o Fernandinho assim um grande jogador ali para compor esse elenco do Atlético, esse plantel do Atlético que se prepara aí para o Mundial de Clubes. E esse negócio de preparar para o Mundial de Clubes também eu acho uma grande bobagem. Tem que chegar lá e jogar e ver o que dá. Rômulo, você esperava uma atuação melhor do Atlético ontem? Não, acho que até surpreendeu. A gente esperava uma atuação pelo menos razoável, porque vinha de uma vitória contra o Bahia, que foi uma vitória que teve peso, porque quebrou um pequeno jejum que o Atlético tinha aí depois da ressaca da conquista da Libertadores, né? Então a gente esperava um Atlético pelo menos um pouco mais atento, porque vinha de vitória e tal, mas realmente foi um Atlético de superação mesmo, que segurou o Inter, apesar de que o Inter não teve tantas grandes chances assim, né? O Inter pressionou ali no final, foi no abafa, mas assim, que preguiça de ver o time do Inter jogando, um time com um setor ofensivo tão forte. Com um time a mais. Um jogador independente a mais. de contra quem você jogue com um a mais,
você tem que superar esse adversário. Com certeza. Ele teve duas oportunidades muito boas. Uma foi com o Leandro Damião, no cruzamento da esquerda, que a bola parou no pé dele, ele chutou de primeira, mas o Vitor fez uma defesa majestosa. E a outra foi o próprio Damião novamente, tentando por cobertura, a bola bateu no poste. Na verdade, teve um pouco de azar, né? O Internacional ontem. Mas, de todo jeito, o Atlético venceu, jogando até de forma que nos surpreendeu. E vai calgando mais posições nessa tabela de classificação. E o mais importante, é fundamental você pontuar fora de casa, ainda mais um adversário considerado favorito ao título igual ao Internacional. Favorito mais ou menos, né? Porque eu sempre acho que o Muriel vai entregar alguma. A defesa do Internacional para mim ainda é muito fraca para falar que vai poder disputar o título brasileiro. Josias, suas considerações? O Internacional é uma grande incógnita a vários campeonatos brasileiros, né? Sempre apontado aí como uma equipe que vai deslanchar mesmo para brigar pelo título nacional. Logicamente que nas últimas temporadas também teve o fator Libertadores que influencia um pouco. A gente está vendo a situação do Atlético aí que não está totalmente concentrado na luta pelo título brasileiro, mas mesmo assim todo ano o Internacional é apontado como candidato e aí vai despencando, vai lá, ganha umas 5 partidas, depois perde outras. Então é a situação que o Internacional... Empatar, com todo respeito ao Atlético Paranaense, Isso. empatar com o Atlético Paranaense em casa também... Exatamente. O Internacional ele vive um problema sério de falta de casa, né? Aí vai para Caxias, Isso, aí vai para para Novo Hamburgo, depois vai para Erechim, volta para Novo Hamburgo. A situação é que os Então clubes fica muito mineiros difícil. Passaram muito aperto quando se tratou de Arena do Jacaré. Teve o Cruzeiro que chegou a disputar o título em 2010, mas o Atlético não, o Atlético quase caiu. Em 2011 aconteceu a mesma coisa, só que com os dois. Então, esse negócio o Cruzeiro não sentiu a Arena do Jacaré, sentiu pra caramba também. O Jair Santos de Montes Claros, obrigado, Jair, espero que aí esteja quente, porque aqui em Belo Horizonte tá frio pra caramba. Ele questiona quando a gente falou da defesa do Atlético. Essa defesa é sem dúvida uma das melhores do Brasil. Vou mais longe, é a melhor defesa do Brasil. Jair, na verdade, a gente questionava a defesa do Atlético. Porque a defesa do Atlético, ela tomava todo gol na Libertadores. Até a semifinal, por exemplo, ela tinha tomado gols em todas as partidas. Até faltando 4 jogos, foram 16 jogos a campanha do Atlético, em 12 nos finais ele chegou a tomar gol. E isso para um time que queria ser campeão naquela hora, atrapalhava. Tanto é que o Atlético contra o Tijuana tomou 2 gols, contra o News Old Boys tomou 2 gols, contra o Olímpia tomou 2 gols. É claro que o time foi campeão, é claro que o time mereceu. Agora, se você for comparar, por exemplo, uma defesa igual a do Corinthians, a defesa do Corinthians, na minha opinião, é a melhor do Brasil. Você vê nos números do campeonato essa constância dessa defesa. E hoje, por exemplo, eu acho a defesa do Cruzeiro um pouco mais consistente que a do Atlético. A gente vê isso também na tabela de classificação do campeonato. Tanto é que o saldo de gols do Cruzeiro é de 17 gols. O Cruzeiro tem mais gols, por exemplo, mais saldo de gols, por exemplo, do que o Corinthians tem no ataque. O ataque do Corinthians fez 15 gols. Então é isso que a gente está querendo ressaltar, que é muito importante, essa evolução da defesa atleticana, já que não toma gols a 3 jogos. Isso realmente é um feito para o Atlético, já que durante a temporada, repito, esse setor do time foi bem questionado pela gente aqui. Né, Josias? E o setor também não é só o miolo de zaga do Atlético que é forte, a gente sabe, apesar das falhas, o Atlético sofreu muito defensivamente pelas laterais também. Né? Isso, Richarlison ali foi... Principalmente. O setor defensivo como um todo, quando a gente fala, a gente está questionando só o Hever e o Leonardo Silva. Porque o Hever e o Leonardo Silva são zagueiros sabe da qualidade inquestionável, né? Mas... Não, eu não acho que são zagueiros inquestionável. Você manda a bola por baixo na corrida ali, a gente viu contra o como é que chama aquele rapaz que errou aquele gol contra o Olímpia? O Barreiras. Foi o Ferreira. Foi Ferreira. Isso. Foi uma falha absurda do Hever e ninguém comentou isso. Então, é uma defesa boa, é um time que tem um miolo de zaga consistente, mas também não é isso tudo. Aliás, aqui no Brasil, a gente vai pegar a defesa... Eu não considero a defesa de nenhum time do Brasil assim, algo que a gente coloque lá no patamar europeu. A defesa do Atlético ganhou muito status porque é uma defesa muito goleadora também, né? Então isso ajudou a... Resolve. A jogada aérea do Atlético é muito forte.
Tanto é que ganhou, vamos combinar, ganhou a Libertadores assim, né? Ganhou a Libertadores dessa forma. Leonardo Silva fez o gol que levou o jogo pros isso. pênaltis, E se se aquela bola não entra também, sei o que dava não. Mas enfim, vamos tratar de continuar o programa. Eu tenho duas questões aqui para comentar com vocês, meus caros, sobre São Paulo e sobre Corinthians. O São Paulo a gente já comentou, um pouco do Rogério Ceni, mas que pênalti que o juizão marcou a favor do São Paulo diante do Flamengo, Josias. O que foi aquilo? Pois é, o futebol brasileiro, né? Esses problemas de arbitragem aí permanecem, né? E escandalosos, né? O que acontece. Não, foi absurdo. E acabou marcando o pênalti aí, o castigo do futebol. Jadson cobrando o pênalti ali no canto, buscando o canto esquerdo do goleiro Felipe, mas o Felipe se esticou todo ali, fez a defesa. O pênalti foi meu ótimo, Josias. Foi Meia altura pro goleiro, ali é um abraço. Muito telegrafou, né? Na minha época ali não entrava também não. Viu? Telegrafou ali como bateria o pênalti e foi fácil. Não, o Felipe foi lá, pulou. Eu vou falar uma coisa aqui, o Jadson foi patético na cobrança de pênalti. Pois é, ele não foi mal, foi não muito cobrou mal. Bem, não cobrou ele bem, e o time do São Paulo ontem, impressionante. Não, todo o time de São Paulo tá patético. Não dá, não dá. Não adianta nem falar assim, por que o Rogério Ceni não bateu? Acho que erraria Errava também, ele errou duas seguidas. Pro momento, a situação tá pro terrível, momento tá do com São Paulo. muita cara de rebaixamento. E eu não tô aqui falando, que eu não tô secando. Mas tá tudo dando errado, cara. É impressionante. E eu acho que os grandes clubes têm que permanecer na primeira divisão. Claro. Ver o São Paulo ano que vem na segunda vai ser um negócio... Pro futebol brasileiro é terrível, né? Vai ser um negócio bem Ainda mais diferente. que ele nunca né? caiu. Exatamente. Agora do Corinthians. A outra situação. Corinthians 0, Curitiba 0. O zagueirão trombou com o Danilo. O Danilo voou. Mas aí é que tá, não foi o zagueirão que trombou com o Danilo. O Danilo que trombou. Exatamente. E aí o juiz, o Péricles Balsals, aquele nosso grande amigo que influencia vários jogos aqui por Minas, ele me marca uma situação em que, isso muda a história do campeonato inteiro. Você inverte a posição de Corinthians e Curitiba, coloca o Corinthians no G4, tira o Curitiba do G4, coloca o Corinthians numa situação que está a 3 pontos do vice-líder, a 4 do líder do campeonato, jogando mal, não jogou bem, não merecia vencer. E acontece isso, aí o juiz vai lá e colabora. Aí você pensa, será que existe alguma conspiração? Não, eu acho que não, mas não é possível. Né, Rômulo? Não é possível que insistem em ajudar o Corinthians. Não, é o que eu ia falar. Sempre são os mesmos times, né? Os beneficiados são sempre os mesmos. E beneficiar um Corinthians diante de um Coritiba, que, assim, respeito demais a tradição do Coritiba, mas em termos de futebol brasileiro, né? É até fácil. A tendência do juiz é favorecer mesmo. E é lamentável. O José falou aqui que aquela coisa do futebol, que o pênalti do São Paulo foi mal dado, e aí parece que pesou e errou, devia ter funcionado pro Corinthians também. Não acontece com o Corinthians isso, né? não funcionou, Não né? funciona. E aí é lamentar mesmo. Eu sempre digo que eu não acho que exista conspiração, acho que exista incompetência da arbitragem mesmo. Já cansei de falar que os árbitros não são profissionais, profissionalizados, são amadores que vão lá no fim de semana ganhar um trocado, fazer um freelance. E que trocado, hein? Que belo trocado, né? Hein? Por 2 horas de pra trabalho, fazer esse tipo de coisa. Desanima para times, por exemplo, como o Atlético, que no início do campeonato era considerado um dos grandes favoritos, e se estivesse jogando que jogou no primeiro semestre, talvez poderia disparar na liderança. Mas não, começou mal por causa da Libertadores, mas tem toda a condição de se reerguer e lutar e brigar com muito custo pela liderança. Um Cruzeiro que teve que se desmontar todo e construir de novo, igual casa, que você pega, demole a casa e reconstrói, para brigar por um título brasileiro que já fazem 10 anos que não conquista um título importante. E aí, para esses times que têm com tantas dificuldades, que são fora do eixo Rio-São Paulo e que investem, que batalham, que se entopem de dívidas para poder montar times competitivos, brigar pela competição, são prejudicados. O Coritiba também, que fez um esforço para trazer o Alex, né? A gente sabe que ele foi para o Coritiba por causa de dinheiro, que foi a melhor oferta. Traz um jogador que é diferenciado. E aí os times colocam todo um trabalho, todo um planejamento, todo um sacrifício por água abaixo por causa de arbitragem. É inadmissível. É inadmissível. E sempre para os mesmos times. E é impressionante
como o Guerreiro bateu o pênalti bem pra caramba também, né? Isso é que acontece. Aí é difícil também, né? Aí é isso que eu tô falando. Tem um time da qualidade do Corinthians também Vai depender. que é muito difícil. Apesar de eu não colocar o Corinthians como favorito máximo a essa conquista, acho que Cruzeiro e Botafogo estão jogando mais que o Corinthians. Aliás, O Corinthians acho está não. irritando a própria torcida. Exatamente. Há aliás, muito tempo. isso é... Até o Grêmio tá Compacto. jogando, até o Grêmio tá jogando mais que o Corinthians, mas é uma força que a gente tem que sempre considerar na conquista de um título brasileiro. Não pode deixar jamais chegar. descartar. Esse é o Exatamente. problema. Porque- E foi o que você falou da diferença de pontos, né? Já tá mínima já. Já tá a 4 pontos. E aí temos Copa do Brasil, meus caros. Que saudade da Copa do Brasil, como ela está cheia de time grande. Teremos Cruzeiro e Flamengo aqui no Mineirão, promessa de casa cheia. Teremos Atlético e Botafogo também lá no Maracanã. Vai ser 2 jogaços, né? Aliás, desculpa, vão ser 2 jogaços, né, Josias? Vai começar terça-feira aí com o Nacional. Um jogo lá. Nacional e Vasco, Nacional né? e Vasco. Que é um E, jogo... olha, se o Nacional tivesse que escolher alguém dos grandes Pra ali, pegar, eu o acho Vasco que ele seria, ia... o Vasco. O Vasco da Gama. Melhor. Eu acho que ele espetaria o dá Vasco. Dá pra dar um susto bem grande no Vasco. Dá, Nacional. esse time conseguiu tirou- eliminar o Curitiba, né? Então, pode fazer tudo aí contra o Vasco. Agora, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro tem que, minha concepção, tem que fazer o dever de casa aqui mesmo, partir pra cima do Flamengo e vencer essa partida por um placar muito bom, porque o Flamengo, a gente tem visto a situação do Flamengo, que é uma situação muito instável também, um time que o Mano Menezes está tentando assim, colocar nos eixos aos Eu acho que o poucos. problema do Flamengo, desculpa te cortar, Josias, é amadurecimento, não é um time maduro. Você espera que o time consiga, por exemplo, vencer a Portuguesa em casa de maneira Não tranquila. não consegue. Você espera que o time vença o São Paulo do jeito que está. É essa hora que os times grandes têm que aproveitar a situação do São Paulo Pra ganhar. e cair matando, e chegar para vencer. Isso. Não vence. E aí vai pegar o melhor time do campeonato hoje, que na minha opinião é o Cruzeiro. Na Copa do Brasil. É um time que marca muito gol, que está defendendo bem. Jogando dentro de casa, assim, de uma maneira, um ataque muito veloz, né? Pode contar também, inclusive, com a estreia aí do Júlio Batista também na Que seria quarta-feira. excepcional. A gente vê como que ele tá, qual que é a condição física dele nesse momento. Então vai ser uma partida assim que a torcida do Cruzeiro tem que lotar realmente o Mineirão, mostrar agora ainda mais a sua força, tentando apoiar o time aí umas quartas de final da Copa do Brasil, um título que o Cruzeiro, uma competição que o Cruzeiro já se acostumou a vencê-la, né? 4 vezes campeão, maior campeão da Copa do Brasil ao lado do Grêmio. Então, esse é o momento que o Cruzeiro tem que aproveitar para mostrar o seu poder dentro do Mineirão e partir para cima do Flamengo, que é um adversário muito mais, assim, é um adversário propício assim, para o momento que o Cruzeiro está vivendo. Exatamente. Chega para atropelar o Flamengo. Isso. Agora, um detalhe aqui que eu queria conversar com vocês dois, antes da gente passar para Botafogo e Atlético, é essa situação da torcida do Cruzeiro. O time é líder do campeonato, aí me coloca 15 mil torcedores diante do Vitória. Existem 2 situações aí. A primeira é que a torcida do Cruzeiro também gosta de ir na boa, né? O time tá precisando, mas vai lá 15 mil, 25 mil, 35 mil e mantém uma média aí de 20 mil por jogo. E o ingresso tá um absurdo. O ingresso, você pagar a mais barata, R$70 para um jogo entre Cruzeiro e Vitória, na minha opinião, é um desrespeito ao torcedor do Cruzeiro. Esse ingresso tem que ser um pouco mais barato. Está aqui minha reclamação à diretoria, que precisa rever com urgência esses valores, porque do jeito que está, o Cruzeiro vai ser líder do campeonato, vai ganhar o Campeonato Brasileiro e vai lotar umas 2 ou 3 vezes. E aí não importa, aí eu acho que não importa se é torcida de Atlético, de Cruzeiro, de América, de Flamengo, de Corinthians, de Vasco, tá caro o ingresso não pode ser assim. A gente vê o Maracanã vazio, aquela parte do meio vazio, só com fundo, onde é o que a gente pode chamar de preços populares, né? Mais atrás, populares gastando R$50. Exatamente. Mas não dá. Você vê só uma Mané Garrincha com alguma lotação, mas é porque o povo de Brasília também não tem futebol, então vai lá e vai ver o jogo que tem mesmo. Então tá aqui o meu registro, eu acho que a diretoria do Cruzeiro tem que rever esse preço de ingresso sim, se quiser
levar o torcedor a campo, né? Porque do jeito que tá, vai ter essa média aí de 20, 25 mil pessoas para um estádio de 60. Aí fica atrás do gol super bonito e o estádio todo cinza. Não aí também adianta não dá. fazer ação de marketing, falando fechado com o Cruzeiro, não sei o quê, coisa com preço, né? Porque é importante entender que a torcida ajuda e carrega o time muitas vezes. Vai vir por aí, virando o turno para o retorno. Já está acontecendo uma sequência de jogos muito grande, o time cai de rendimento, perde jogador importante por lesão, por contusão. O Atlético mesmo está perdendo 3 para a próxima rodada. É uma rodada contra uma Portuguesa dentro de casa. Mas são 3 jogadores, né? Que desses 3, Ronaldinho e Vitor, que são 2 dos principais jogadores do elenco. E o Fernandinho que acabou de estrear. O Fernandinho que acabou de estrear. Mas eu falo assim, o Vitor e o Ronaldinho, pelo peso que eles têm dentro são os pilares do time. São os pilares, e aí vai jogar sem os 2 jogadores. É um jogo dentro de casa contra uma Portuguesa, mas pode complicar pela falta de jogadores, tem que ir também, entende? Tem que ir. E aí, a torcida ganha, ajuda a ganhar título. Claro. Se ficar com essa médiazinha aí, isso pode ser um fator que pode pesar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, se quer brigar pelo título, nesse momento a realidade dele é essa, que tá brigando por título, então é o momento da torcida abraçar mesmo, lotar o estádio. Mas esbarra nessa questão aí de ingresso, não vai lotar estádio com ingresso a R$70. Você com a média foram 5 jogos vão ser 5 jogos em casa em agosto, cada um você pagando em meia, R$40, R$200. Aí vão falar, por que não vira sócio? Pô, mas não é todo jogo que o torcedor quer ir também. Existem vários tipos de torcedores, sabe? Então é isso que eu quero deixar registrado. E é um absurdo. Tem uma pergunta aqui antes da gente ir para o Atlético. É do Cláudio Martins de Lagoa Santa. Gostaria de saber por que o Marcelo Oliveira não está aproveitando o Vitorino. Meu caro Cláudio, o Vitorino voltou ao departamento médico, ele machucou o joelho, parece que não é sério, mas ele também tem que voltar numa forma física ideal, porque entrar nessa zaga do Cruzeiro com Bruno Rodrigues e Dedé hoje é meio complicado. Também, rapidinho, Leandro, o Vitorino ele veio de quase 1 ano, 10 meses sem jogar, ele vai pro final da fila. Na hora que tiver a oportunidade, igual teve domingo agora que o Bruno tava... Vai o Léo. Vai entrar Léo, vai entrar Paulão, que o Paulão sempre entrou, né, e teve falhas, mas já fez bons jogos pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro e tal. Então, assim, o cara não vai vir, é ilusão achar que o Vitorino tá recuperado, vai ser a próxima oportunidade vai entrar. Complicado. A torcida tem que entender isso. O Henrique é a mesma coisa, né? Exatamente. Acabou entrando o Lucas Silva. O Lucas Silva entrou ontem. Eu quero que entrou voando, em 3 segundos ressaltar que a base do Cruzeiro está fazendo diferença. Ontem foi Mike fez gol, Elber fez uma grande partida, Lucas Silva, um dos melhores em campo, Vinícius Araújo fez gol. Né? O Mike tomou a posição do Ceará, que era um dos titulares absolutos. Né? E um dos caras mais experientes desse time, que o time do Cruzeiro é novo. Verdade. Então, a gente cobra muito e eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores abaixo sendo revelados, porque a gente sabe que o futebol brasileiro está muito avacalhado, as bases estão muito avacalhadas. Quando a gente vê jogadores se destacando, então vale ressaltar sim, e para a torcida não ficar reclamando tanto, aproveita a base, está aproveitando e eles estão correspondendo. Da melhor maneira, inclusive, o Lucas Silva, depois da partida, deu uma declaração falando que, deixando o Celso Roth para trás, né, falando assim que o Celso Roth era a página virada, porque a gente sabe que o Celso Roth colocou, de vez em quando ele colocava o Lucas Silva ano passado, mas tinha uma resistência muito grande em relação a esse jogador, e ele acabou, né, rejeitado lá no Cruzeiro o ano passado, um ano bastante turbulento assim na vida do Cruzeiro, com o Celso Roth aí no comando, uma situação complicada. Eu acho que na questão do Lucas Silva e Celso Roth, eu acho que o Lucas Silva realmente não estava pronto. Eu acho que era isso. Eu acho que a gente também às vezes pega no pé dos treinadores, mas eles é que estão lá todo dia vendo trabalho. O Romulo já trabalhou lá dentro das dependências do Cruzeiro, né, Romulo? Você sabe muito bem disso. Fica lá o dia inteiro, você trabalha, você vê os treinos, você coloca os meninos para treinar contra os juniores. Eles sabem das possibilidades deles. Eu acho que hoje o Lucas Silva é mais jogador do que era, por exemplo, há um ano atrás. Por exemplo, no jogo contra o Atlético, o que foi 2-2 lá na Independência. O Ronaldinho Gaúcho dribla o Lucas Silva, chega a driblar ele 2 vezes. Por que não fez a falta? Não só ele, como também... como Marcelo Oliveira, como um monte de gente. Tá no Palmeiras. Mas eu acho que com relação ao Lucas Silva, eu acho que o Romulo lembrou bem, jogou muita bola ontem sim. Tem uma pergunta aqui do Paulo de Santa Bárbara falando se o DM do Cruzeiro, departamento médico do clube, não deveria se aprofundar mais nas questões envolvendo as lesões de Dagoberto e Borges. Eles vivem machucados e eles focam o time em momento importante. Meu caro Paulo, na verdade, essa é a história de vida dos dois, né? Exatamente. Eles são assim, o Cruzeiro, na verdade, ele quis arriscar trazendo Dagoberto e Borges.
Tanto que reforçou muito o ataque, com muita qualidade, porque sabia que não ia contar com ele Exatamente, sempre, né? exatamente. E Isso foi detalhe, planejado. quando esses dois, mais Júlio Batista, entrarem nesse time do Cruzeiro, aí o bicho vai pegar. Porque são jogadores num futebol brasileiro que a gente vê que a qualidade não tá... Tão grande. Tá uma qualidade, igual o Fernando gosta de falar, né? Uma qualidade ok. Esses caras fazem grande diferença, sim. Agora vamos pro Galo, Atlético e Botafogo. Botafogo e Atlético, Arena Independência. Aliás, desculpa, Maracanã, quinta-feira. O que vocês acham? Hoje, eu falei Cruzeiro, hoje, na minha opinião, tá jogando melhor futebol. Em compensação, Botafogo tá jogando, se não igual, o segundo melhor futebol do país. Contra o campeão da América. Que, na verdade, jogou o melhor futebol na temporada por enquanto, né? E agora a gente vai sentir... Agora o bicho vai pegar. Agora a gente vai sentir como que o Atlético vai trabalhar. O Atlético que aprendeu a jogar o mata-mata, aprendeu assim, jogando dentro de casa, né? Esse que é o diferencial que o Atlético fez durante a Libertadores inteira. Acabava levando aqueles resultados ruins fora de casa, perdendo de 2-0, tendo que inverter a vantagem, mas sempre dentro do Independência conseguindo aí fazer o resultado positivo para avançar. Então agora a gente vai sentir, porque o Atlético, o Cuca mesmo falou que talvez priorizaria, né, a Copa do Brasil. Cuca, agora eu quero ver. Agora a gente vai assistir agora eu quero ver. O Atlético agora que a gente vai ver se o Atlético vai jogar não vai jogar o futebol que estava jogando no Libertadores, que vai faltar peças como o Bernard, que para mim tá fazendo uma falta muito grande no Atlético. E o Tardelli é dúvida, então vai ter que ter uma superação e vai ter que jogar muito, porque o Botafogo não é um time fácil de ser batido, muito pelo contrário, é um time complicadíssimo. O Atlético já provou disso aqui. O que o Vitinho tá jogando. Vitinho, Sidorf, Rafael Marques. O que o Rafael Marques está marcando gol. Exatamente. Eu não esperava que ele faria tantos gols assim no Brasileiro e na temporada também, mas ele está surpreendendo, então tem que tomar muito cuidado, porque esse time tá vindo com tudo aí. O Botafogo, historicamente, né, tem aquela situação com o Atlético, que o Atlético até Copas do Brasil, chegaram, Copas do Brasil, o Atlético nunca eliminou o Botafogo, sempre foi eliminado. Chegaram a lamentar. De 8 mata-matas que esses times se enfrentaram, 5 foram a favor do Botafogo. Isso, então... É um algoz histórico. É um algoz histórico. O Atlético, a torcida também está cansada de saber disso. O Atlético tradicionalmente perde para o Botafogo. Então chegou a hora de, já que não é o ano da virada, não é o ano 2000 e Galo, igual a torcida gosta de falar, que acaba com isso também. Tem uma pergunta aqui do Ronildo, de Danbury. Não sei se fica nos Estados Unidos, na Austrália ou na Nova Zelândia. Ele não falou aqui. Obrigado, Ronildo, pela participação. Vocês acham que o Galo já está começando a crescer na competição? Começando a comer pelas beiradas? O Galo não está morto, não. Ronildo, eu acho que ele está começando a entender o Campeonato Brasileiro agora. O problema, você falando que o Galo não está morto, não, para mim, pelo título é muito complicado, porque o Atlético ainda não embalou. O Atlético precisa embalar para chegar numa situação, por exemplo, de que estão hoje Cruzeiro, Grêmio e Botafogo. Porque esses 3 embalaram. Você vai perder o fôlego ou não? A gente não sabe, mas é por isso que eu tô falando que o Atlético, na verdade, eu acho que ele demorou um pouquinho para acender a chama de querer ganhar o Campeonato Brasileiro. Assim que o Atlético ganhou a Copa Libertadores, eu falei aqui que a maior bobagem que o Cuca falou desde então, depois, lógico, da goleada sofrida em cima do Cruzeiro, foi que ele ia priorizar a Copa do Brasil e esquecer o Campeonato Brasileiro. Eu falei que isso era uma bobagem, porque é uma bobagem mesmo. O Atlético tem e tinha time para ser campeão brasileiro, mas decidiu abdicar dela. E aí a gente pode discutir aqui, questionar se ainda tem chance, ainda não tem chance. Na minha opinião, não, porque os times que já estão no G4 estão mais embalados, Vai ser difícil esses times não terem um rendimento hoje superior a 60% de aproveitamento, né, Jesus? Eu acho que isso aí é uma das questões que também desanima o torcedor do Atlético de ir no Independência. Você vê que a torcida depois da Libertadores parou de ir. Caiu bastante. Deve ter gastado muito dinheiro. Gastou muito dinheiro na Libertadores. Viagens, que o Tem até amigos meus que falaram assim, não, agora eu vou ficar um tempo sem ir no Independência, porque o que eu gastei na Libertadores não foi brincadeira. Então, o próprio treinador juntar dinheiro para ir para Marrakech, né? Exatamente. O próprio treinador falando assim que ele não vai priorizar o brasileiro. O que o torcedor do Atlético vai fazer no Independência para ver um jogo contra a Portuguesa, por exemplo?
Sendo que... Gastar cinquentinha? Isso, Pô, pela lógica, você... eu vou guardar para ver o Atlético e Marrocos, então. Vou juntar, abrir uma poupança e colocar lá que eu vou lá ver Ou o no jogo mais caro, provavelmente, que Isso. será contra o Botafogo. Exatamente. Então desanima bastante. É uma das situações que o Cuca não deveria ter falado. Isso falou o Cuca foi campeão da América e tal, mas falou bobagem. Falou E aí, bobagem. depois que é campeão, ainda mais um primeiro título tão importante para a carreira do Cuca, é normal falar algumas coisas. Mas só dando um pitaco nessa pergunta aí, o Atlético hoje ele tem 13 pontos a menos que o líder, o Botafogo. 12 então, a menos que o Cruzeiro. 12 a menos. Então, já é uma 9 distância, a menos que o né? Grêmio, E como você fala, esses times não vão comer, provavelmente, porque o futebol... Não os 3, tipo assim, não os 4. Mas assim, o futebol você fala assim, ó, semana que vem começa o Brasileirão, vão lá. E, né, nem assim, é uma coisa planejada, teoricamente deveria ser, com alguns clubes como o Cruzeiro foi. Então assim, o time ele não vai mudar a sua maneira de jogar ou cair o rendimento bruscamente de uma hora para outra. Então a tendência, de repente, a gente já viu ali até o próprio Atlético em 2008, que foi líder em várias rodadas, mas depois ficou até fora do G4, né? Então a gente vê às vezes o time caindo, mas a tendência é que esses times fiquem lá, o campeonato vai se definindo, e a gente já tá indo para a 16ª rodada, ou seja, primeiro turno praticamente já acabou, faltam 3 jogos para acabar o primeiro turno. Tá no início de campeonato, tem muita, eu tô vendo até hoje a gente falando, o campeonato ainda tá no começo. Não, não tá já tá na metade. Não, né, gente? Já tá praticamente na metade. Então assim, para buscar o título, acho difícil. Aí eu tô falando de matemática, da distância que o Atlético deixou os rivais abrirem. E são rivais como Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, Botafogo. Não é tipo Vitória, né? Não é Náutico, time de repente que tem um momento Curitiba. bom, né? Time de peso, de camisa, de torcida e tal. Quanto à Copa do Brasil, eu acho que a grande questão é o Atlético conseguir colocar toda a energia, o foco, a determinação, a obsessão pelo título que colocou na Libertadores, que foi isso que fez ser campeão. É destinar isso para esse mata-mata aí, porque Copa do Brasil é um jogo só. A grande besteira do Cuca de falar que é priorizar, que você vai priorizar um torneio que é um jogo só, às vezes, né? Aí, exatamente. se você prioriza um torneio que é um jogo só, perde esse um jogo só, e aí? Convenhamos, lá no Maracanã contra o Botafogo, a torcida eu sei que vai comparecer em peso, apesar de ter a torcida do Botafogo, vão me xingar aqui, eu sei, mas a torcida vai comparecer sim. Tanto é que no Mané Garrincha foi o maior público do Botafogo no ano. Com 23 mil pessoas. No Mané Garrincha cabe mais de 60 mil pessoas. Exatamente, é um time que tem teoricamente 2 estádios, o Maracanã e Engenhão, né? Engenhão está interditado, só volta em 2015. Mas enfim, qualquer resultado lá no Maracanã, goleada pro Atlético, goleada pro Botafogo, empate, nada vai me assustar. É claro que eu prevejo um jogo equilibrado, difícil, fatalmente com muitos gols, mas nada que acontecer lá vai me assustar, não. Já estou falando isso hoje, segunda-feira. Não sei se vocês concordam comigo. Esse jogo complicado porque o Atlético não vai ser um Tijuana da vida, né? O Botafogo está num nível muito superior a esses times, né, que o Atlético enfrentou ali na Libertadores. E o problema, eu acho que um dos grandes diferenciais que o Atlético teve nessa Libertadores foi que a gente sabe que ultimamente, assim, há vários anos, quem tem conquistado a Libertadores são os times brasileiros, que têm dominado essa competição. Então o Atlético ter fugido dos times brasileiros, os times brasileiros também pela incompetência de vários times brasileiros aqui não conseguiram ir para frente na competição, como o Fluminense, que a gente tinha uma expectativa, como o próprio Corinthians, campeão da Libertadores, o Atlético saiu beneficiado, foi pegando os times de estrangeiros. Antes de encerrar o programa, eu vou ler o que desculpa, o que o Arnaldo me enviou aqui, de Belo Horizonte, mas o Corinthians foi garfado na Libertadores, né? O que é engraçado, assim, pensando... Se tratando de Corinthians. Isso. Então os times brasileiros, eles estão no patamar acima da Libertadores. Não dá pra comparar. Ontem eu fui ver River Plate, agora eu esqueci o nome do time. River Plate, agora foi. River Plate perdeu. Não, Godoy Cruz. Perdeu pro Godoy Cruz de 1-0. Exatamente. O River Plate, o Boca, custou pra ganhar do Atlético Rafaela. Então é isso. O futebol brasileiro hoje está no patamar muito acima e é difícil, muito difícil, que eles, eu digo, os outros países da América Latina vençam novamente a Libertadores nos próximos, 3, 4 anos. É muito difícil acontecer. Para encerrar o programa, agradeço a participação de todo mundo aqui, mas é muita pergunta. O Arnaldo de Belo Horizonte falou o seguinte: boa tarde, Arnaldo. Muito se está falando do pênalti a favor do Corinthians. Tudo bem, foi escandaloso. Mas além disso, houve
um impedimento marcado no ataque do Coritiba que foi ridículo. Sim, foi ridícula mesmo. Foi uma jogada na esquerda do ataque do Coritiba que o Chicão tá no Flamengo agora. Agora esse nome do zagueiro do Corinthians. O Paulo André tava, não sei, agora não sei. Tava dando condição no miolo de zaga e ele ia pra dentro do gol, ele ia pra dentro do Cássio. O bandeirinha foi lá e levantou a bandeira. E além disso, houve uma entrada criminosa do Emerson Selinho Shank, que nem amarelo levou. Realmente. Falando, o Emerson deu um beijinho no chefe de cozinha lá. E a torcida do Corinthians protestou feio hoje lá no Parque São Jorge. Mas eu aplaudo essa iniciativa do Emerson. Acho que foi bacana, sim, e provar que não pode ter homofobia em lugar nenhum. Um protesto com 5 torcedores. Mas uma faixa de todo tamanho, né? As faixas com os dizeres homofóbicos, coisas que não tem nada a ver. É um absurdo fazer isso. Eu acho lamentável se começar o assunto da semana ou do mês começar a ser esse, francamente, né? Torcedor vir falar que aqui é lugar de homem, não sei o quê, e começar notas e notas e matérias sobre si, isso aí virar polêmica, vai só comprovar como que o Brasil é país de terceiro mundo. Exatamente. Ridículo. Acho o Fausto e o Sidão, eles estão me fritando ali já, porque o programa já passou de 50 minutos. Mas, Emerson, eu concordo com você, foi uma bobagem o que esse Péricles Balsos fez lá no Pacaembu. A última pergunta, só para polemizar um pouco, vocês acreditam mesmo que... A pergunta do Jair Santos de Montes Claros. Vocês acreditam mesmo que o Cruzeiro manterá a ponta até o fim do campeonato? E outra, quem é mais time, Cruzeiro ou Galo? Jair, a pergunta é muito difícil responder. Mas eu acho sim que o Cruzeiro tem condição de ser campeão brasileiro. Essa é a minha opinião. Agora, hoje o Cruzeiro é mais time que o Atlético. O Atlético foi campeão há um mês atrás e vive outra... como é que a gente pode falar? Outro momento, outra vibe. É um time que não tem pressão de ganhar o Campeonato Brasileiro igual o Cruzeiro quer. O Cruzeiro está buscando freneticamente. O Atlético não está. A diferença é determinante. O Atlético ganhou o título mais importante da Exatamente, pronto, acabou. Mas aí, de repente, a pergunta dele é assim, jogador por jogador, é difícil também, mas acho que o Cruzeiro está com uma leve vantagem nesse momento. Porque o Atlético laterais, perdeu o Bernard. Né? O Bernard o Atlético perde um Bernard, o Cruzeiro tem os laterais melhores hoje. Isso. Então, mas são times equilibradíssimos hoje, na minha opinião. O Atlético, no início do ano, era mais time, sim, mas hoje o Cruzeiro conseguiu equilibrar e até pode superar esse time com a conquista do Campeonato Brasileiro. Aí vai falar quem foi melhor, Cruzeiro ou Atlético na temporada? Cruzeiro campeão brasileiro. cada um ganha o que deu. Que tinha pra ganhar. O Atlético é Minas Gerais. Sabe como que pode tirar essa prova dos nove? Talvez, se Cruzeiro e Atlético avançarem na Copa do Brasil. Exatamente. Aí pode ser uma prova dos nove, porque eles vão se enfrentar, inevitavelmente, se os dois classificarem nas oitavas. Mas o que é melhor mesmo são os dois classificados ano que vem para a Copa Libertadores da América. O Atlético já o fez e o Cruzeiro está buscando e até provavelmente deve estar entre os 4 campeonatos. Acho dificilmente o Cruzeiro fica fora desse 4, pelo plantel que tem, pela torcida e também que pelo tem, resto, né? Pelo estádio que tem, e pelos outros times. Os outros times são horrorosos. A gente está vendo, a tendência do campeonato é que alguns times, uns 4, 5, talvez 6 times, descolem ali na ponta, né? Descolem dos outros, e os outros que ali só cumprem tabela. Agora, corrigindo, a pergunta não é se vai se manter, porque o Cruzeiro não está na ponta, né? Você vai brigar lá em cima e tal. E é óbvio, não dá pra gente falar o contrário. O melhor ataque do brasileiro, disparado, a terceira melhor defesa. Melhor saldo de gols. Melhor saldo de gols, campanha em casa formidável. São um empate, o resto tudo vitória. Então, assim, se a gente falar que o Cruzeiro não é candidato ao título, a gente está de palhaçada, né? A gente tá aqui brincando de fazer jornalismo esportivo. Mas é isso, meus caros. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui comigo. Muito obrigado, internauta. Rômulo, Josias... Fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado, Leandro, Josias, internauta, um abraço e até a próxima. Muito obrigado também, internauta, obrigado, Cabilo, obrigado aqui também ao nosso grande Rômulo. E continue acompanhando o Super FC, né? superfc.com.br. Lá você sempre vai ter as notícias aí de Cruzeiro, Atlético, América, todo o futebol brasileiro aí, tudo lá no Super FC, no portal O Tempo. E eu gostaria até de convidá-los amanhã, senhores, haverá uma entrevista exclusiva. Eu, Igor Veiga, vamos fazer uma entrevista exclusiva com o Marcos Salum, presidente do América, e ver o que o América está planejando para os próximos anos.
Então é isso, um grande abraço e até lá.